Nós estamos então trabalhando sobre este livro do Charles Swindoll, onde nós somos instruídos, ensinados, desafiados, não é? A exercer o ministério de servos. E ele então apresenta aqui as várias características e responsabilidades de um servo, também as dificuldades do servo, não é? Não é um exercício simples, dado as muitas demandas que envolvem a nossa vida, que envolvem as circunstâncias em que vivemos, e muitas vezes somos desafiados a exercitar muitos desses valores que o Senhor nos ensina através de sua palavra. Estou aqui pela graça do Felipe, mas ele já informou que não haverá misericórdia. Então temos que terminar o nosso tempo hoje. Temos que trabalhar os 2 pontos que estão faltando. E então vamos para Mateus capítulo 5 e versículo 9, tratando agora sobre os pacificadores. Vocês têm o texto do livro. Eu não vou seguir exatamente, como não tenho seguido exatamente o texto do livro. Tenho procurado acrescentar outras informações além do que já está no livro. E vamos então trabalhar alguns pontos sobre esse tema, os pacificadores. E agora há pouco desafiado nesse sentido, e saí para buscar algo no carro e me deparei com um problema ali na rua. E diz assim: bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Temos aqui vários aspectos a serem considerados. O primeiro aspecto que nos vem à mente é aquele de promover a paz, né? Evitar a briga, evitar o confronto, evitar a discussão. Mas na verdade o tema, o assunto é mais abrangente que isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. E a primeira coisa que nós temos que entender aqui é que a paz não está em nós. Essa paz não é gerada e nem desenvolvida por nós. O princípio da paz, na verdade, vem do próprio Deus. Ele é a origem e Ele é a fonte de toda a paz, de toda espécie de paz. Romanos capítulo 15, versículo 33 diz assim: e o Deus da paz seja com todos vós. Sim, o Deus da paz. Isaías capítulo 9, versículo 6, apresentando ali o nome daquele menino que iria nascer, diz assim: que ele será chamado príncipe da paz. Um menino vos nasceu, um filho se nos deu, o principado estará sobre os seus ombros, e ele será chamado de maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Portanto, não pode haver paz se não estiver presente o príncipe da paz, seja em que circunstância for. Nossa vida pessoal, sempre é isso, né? Eu sempre falo isso, já perceberam? Seja na nossa vida pessoal, seja na nossa vida familiar, seja na nossa vida em comunidade, seja na nossa vida na igreja, seja na nossa vida espiritual, em qualquer aspecto, em qualquer esfera, em qualquer circunstância da vida, não haverá paz se houver e não haver a interferência do príncipe da paz. Portanto, a paz pertence a Deus. Agora, qual é o problema? O problema é que o homem está separado de Deus. Portanto, se ele está separado de Deus, está separado do príncipe da paz, está separado da fonte da paz. Portanto, não pode haver paz.
não pode conhecer, o homem não pode desfrutar desta paz, porque esta paz é a perfeita harmonia, é a perfeita tranquilidade, é a perfeita comunhão com Deus, que é fonte de toda a paz. Então, portanto, a primeira grande paz, o primeiro grande problema que precisa ser resolvido é estabelecer essa paz entre o pecador e o Deus da paz. É preciso que esse Deus da paz interfira na vida de cada pessoa. Enquanto esse problema dessa separação não for resolvido, não haverá uma solução perene para o problema da falta de paz. E nesse sentido, então, Deus age e Ele proporciona o meio para que essa paz seja alcançada. E nós temos então em Jesus, o Filho de Deus, o grande pacificador. Na verdade, o mestre dos pacificadores. Em Mateus capítulo 18, versículo 11, diz assim que o Filho do Homem veio salvar aquele que se havia perdido. O Filho do Homem veio trazer paz para aquele que estava perdido e, portanto, sem essa paz. Romanos 5:1, conhecido de todos, tendo sido, pois, justificados pela fé, temos o quê? Temos paz com Deus. Temos paz com Deus. Por quem? Por meio de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Por isso Ele veio buscar e salvar aquele que se havia perdido. Vamos para Efésios capítulo 2, no versículo 14 a 17, e nós vamos encontrar novamente Paulo apresentando essa paz. E ele diz que Ele, Jesus Cristo, é a nossa paz. E se você continuar lendo, ele vai apresentando a forma como Deus está trabalhando essa paz, não apenas com o povo judeu, mas também para o povo gentil. E ele então, através dessa reconciliação, reconcilia também os dois que estavam separados, unindo os dois em um só corpo. Desta maneira, fazendo o quê? Fazendo a paz. E pela cruz, reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela o quê? A inimizade, a falta de paz. E vindo, ele evangelizou, portanto, paz aos que estavam longe, também paz aos que estavam perto. E se você vai então estudar sobre paz ao longo da Bíblia, você vai encontrar mais de 280 citações a respeito desta palavra. Se Jesus é o pacificador e Ele é o mestre dos pacificadores, portanto, os que encontram essa paz tornaram-se ou tornam-se também pacificadores. E aí entra o exercício do servo, aí entra o ministério e a responsabilidade do servo. O servo é um pacificador. Por isso diz: bem-aventurados os pacificadores. Portanto, o servo, nessa responsabilidade de ser um pacificador, começa o seu ministério de servo anunciando essa paz que Deus oferece através de Cristo Jesus. Esse é o começo deste exercício de pacificação. Então, cada um de nós, nesse exercício de servo, temos essa responsabilidade: anunciar paz com Deus. Anunciar a paz com Deus. Anunciar o príncipe da paz. Porque enquanto não houver a apropriação desse príncipe da paz, não haverá o gozo e o exercício dessa paz que vem do próprio Deus. O mundo busca a paz, né? Lá na ONU tem versículos da Bíblia promovendo a paz, e sentam naquelas cadeiras discutindo, buscando a paz. Portanto, a paz é algo que todos querem, mas é algo que ninguém consegue estabelecer. Por quê? Porque querem buscar essa paz
sem o dono da paz, e não vão encontrá-la. Portanto, o servo é discípulo do mestre, o mestre dos pacificadores. Portanto, o servo é um pacificador. E o primeiro ministério, então, desse servo é proclamar esta salvação, esta redenção, esta paz com Deus, que é a fonte de toda a paz. Então, enquanto houver alienação de Deus, e enquanto não houver um pacificador anunciando esse caminho para a paz, o mundo não vai encontrá-la, as pessoas não irão encontrá-la. Em Coríntios, 2 Coríntios, no capítulo 5, do versículo 18 a 20, nós vamos ler o trecho inteiro, vamos descobrir como Deus nos nomeou pacificadores. E Paulo tinha muito essa consciência, Paulo tinha esse discernimento de que ele era um pacificador em nome de Deus, e nas suas viagens então ele ia levando, ele ia anunciando essa paz que vem de Deus. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18 a 20 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, ou seja, trouxe-nos a paz consigo mesmo. Por meio de quem? Por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação, ou seja, o ministério de sermos o quê? Pacificadores. A saber, que Deus estava em Cristo fazendo o quê? Reconciliando consigo o mundo, ou seja, trazendo o mundo à paz, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Note a palavra, né? Ou seja, a responsabilidade de sermos pacificadores. Nos confiou a reconciliação. O que é isso? A responsabilidade de sermos pacificadores, em nome de Deus, por meio de Cristo. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que, o quê? Vos reconcilieis, ou seja, que tenhais paz com quem? Com Deus. Olha que precioso são esses versículos, e como esse princípio de pacificador, ou de responsabilidade, de ministério de pacificador, está embutido aqui nesse tema. Portanto, bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque eles serão chamados filhos de Deus. E não há uma lógica aqui? Se o servo é um filho de Deus, em Cristo Jesus, que é o mestre dos pacificadores, portanto ele é também um pacificador. É uma responsabilidade que o servo tem. Então, para ser pacificador, o homem precisa conhecer aquela verdade fundamental. Qual é a verdade fundamental? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, né? E que Ele ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para que possamos ter paz com Deus. Essa é a mensagem do pacificador. Essa é a mensagem fundamental do pacificador. Então, a paz, ela é de Deus, ela vem de Deus, ela foi apresentada em Cristo Jesus, que é o mestre dos pacificadores, e aqueles que se tornam filhos de Deus em Cristo Jesus, tornam-se também pacificadores. Portanto, o ministério de servir, nesse sentido, de levando esta mensagem de pacificação ou de reconciliação. Agora, os homens também estão separados um do outro. O homem está separado do próprio homem. Por quê? Porque não havendo essa paz com Deus, portanto, separado, não havendo essa comunhão, não há nele mesmo esse exercício da paz. Não havendo nele mesmo esse exercício da paz, ele não pode desenvolver esse exercício com o seu próximo. O exemplo que eu experimentei agora há pouco aqui fora. Então, há naturalmente
no homem natural a falta da capacidade do exercício da paz. O homem está separado do próprio homem. Por quê? Porque o homem está separado de Deus. Assim como o crente pode estar separado do próprio crente. Já viram? Na manifestação desse espírito que não vem de Deus, o crente pode estar separado do próprio crente. Mais uma vez a gente experimenta isso, né? Em todos os níveis da nossa experiência. Mateus 18,15 diz assim: ora, se o teu irmão pecar, vai e repreende-o entre ti e ele só. Se te ouvir, terás ganho teu irmão. Portanto, aquele que procura o irmão, aquele que procura trabalhar com o seu irmão, promovendo a paz, promovendo restabelecer a comunhão, promovendo preservar a unidade do espírito pelo vínculo do amor. Esse também é pacificador. Esse também é o ministério do servo. Isso também compete a cada um de nós como servos, independentemente da fonte do problema. Temos, cada um de nós, essa responsabilidade. Tomar a iniciativa de promover a paz. Tomar a iniciativa. Vimos lá sobre o perdão, sobre esquecer a ofensa, lembra? Independente de ser o ofendido ou de ser o ofensor, como servo, temos a responsabilidade de dar esse passo, tomar essa iniciativa, de nos dispormos a promover essa paz em Cristo Jesus. E quando não há paz, não há comunhão. E se não há comunhão, não há paz. Se não há nenhum dos dois, não há crescimento. Portanto, está aí mais uma responsabilidade do servo. Primeira Pedro capítulo 3, versículo 7, mais uma vez a palavra nos exorta sobre esse exercício da paz, agora de uma maneira mais específica. Porque se não estivermos em unidade, né, com o nosso irmão, não podemos igualmente estar em unidade com Deus. Paz é algo que é exercitado no coração, na alma. E assim como temos esse exercício de uma maneira geral entre os irmãos, também temos esse exercício no lar. E diz aqui: do mesmo modo, vocês maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres e tratem-nas com honra, como parte mais frágil e coerdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas, o quê? As vossas orações. Aqui é um princípio. Pessoalmente, não creio que isso seja exclusivo para o relacionamento do casal, marido e esposa. Eu creio que também o exercício de comunhão entre irmãos, porque fazemos parte do mesmo corpo. Se um membro do corpo não está bem, todo o resto do corpo ignora? Não, todo o resto do corpo padece junto, sofre junto, percebe. Então é um princípio que a palavra nos dá, que exercitar a paz dentro da comunidade cristã, entre irmãos, é algo fundamental. Seja no lar, com a esposa, seja no lar, com os filhos, seja na igreja, entre os irmãos. É algo de grande importância. Para quê? Para que não sejam interrompidas as vossas orações. Algo estranho, né? Que irmãos não estão bem, não estão em paz entre si, como podem em paz buscar a Deus?
há um contrassenso aí. Isso é uma lição bastante importante para nós. Então a eficácia da oração, quer individual, quer na igreja, depende da preservação da paz. Portanto, bem-aventurados os pacificadores. Por quê? Porque serão chamados filhos de Deus. A paz é de Deus. O homem sem Deus não tem paz. Portanto, o primeiro exercício de paz é apresentar ao homem essa paz que Deus proporciona em Cristo Jesus. Ministério do pacificador. Anunciar esta paz com Deus por meio de Cristo Jesus. E se ele conhece o mestre dos pacificadores, como servo, como discípulo desse mestre, também é um pacificador, indo proclamar essa paz, como Paulo fazia. E esse exercício da paz, não apenas a paz com Deus, mas também a paz de Deus, que excede todo o entendimento. E havendo essa paz de Deus, que excede todo o entendimento, então há também o discernimento, para promover a paz entre irmãos, seja no lar, seja na igreja, onde quer que seja o convívio desse servo, ele deve sempre zelar, preservar e ser um pacificador. E isso é, portanto, o testemunho e o exercício de um filho de Deus. Vamos agora para o quarto e último ponto. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5 e versículo 10. Eu quero ler o trecho inteiro. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Eu li do versículo 10 até o versículo 12. Mais uma vez, vocês têm o texto do livro. Eu quero tratar esse tema trabalhando em João capítulo 15, do versículo 18 até o versículo 25, onde Jesus apresenta aqui 4 motivos para essa perseguição ou para esse ódio do mundo contra o crente. Então quero crer que você está lendo o livro, portanto você vai ter, além do que vamos tratar aqui, também a informação que o livro apresenta. Eu não vou ler o trecho agora, então se tivermos tempo a gente lê o trecho inteiro no final, tá bom? Então, 4 motivos por que o mundo odeia o Filho de Deus ou o crente. Uma das coisas que é muito fácil a gente entender é que a luz muito intensa incomoda, não é verdade? Já perceberam aquelas queixas? Olha, não tira a foto muito de perto, por quê? Os detalhes aparecem, né? Então, quando a foto você tira de longe, então fica tudo assim no contexto. Mas quando a foto é bem de pertinho, os detalhes aparecem. E muitos não gostam que os detalhes apareçam, né? Usando como exemplo as nossas características físicas. Um tem uma ruguinha, um tem uma coisinha, eu tenho uma verruga aqui, né? E assim, cada um tem as suas características que não gosta muito de serem apresentadas. E hoje com as máquinas digitais, com megapixel, então você consegue pegar até a cor da tinta na raiz do cabelo que você não passou direito e agora está, né, crescendo o cabelo de novo. Então, a luz intensa mostra o detalhe. A luz intensa mostra o detalhe. E incomoda. Incomoda. Assim, a luz da santidade de Deus incomoda. Por que
Jesus era tão criticado? Por que Jesus, apesar de fazer o bem, apesar de dizer a verdade, apesar de apresentar a justiça, foi tão criticado? Por isso, porque a luz de Deus presente entre os homens apresentava os detalhes que não eram para ser mostrados. Então a santidade de Deus incomoda o pecador, assim como aquela luz intensa incomoda, porque apresenta e porque destaca os detalhes. Portanto, o crente, sendo luz, o que acontece? A instrução que temos é que devemos o quê? Ser o quê? Luz neste mundo. E o quê? Sal nesta terra. Portanto, o crente, sendo luz nesse mundo, ele vai iluminar no meio das trevas. Quando é para ser escuro, é para ser escuro. Não é para trazer luz. E quando o crente traz luz, isso incomoda. Portanto, não pode haver outra reação, senão o quê? Senão o ódio. Senão essa rejeição. E muitas vezes essa perseguição. Amargura, ódio contra o crente. E coisa que a gente não consegue explicar. Né? Vamos ver mais para frente um pouquinho sobre isso. Então, o primeiro motivo que Cristo apresenta está em João capítulo 15, versículo 19. E é o grande contraste, e a grande luta que o crente vive como servo de Deus. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu. Trevas com trevas, não há distinção. Como todavia não sois do mundo, pelo contrário, dele vos escolhi, por isso o quê? Por isso o mundo vos odeia. Então, o primeiro motivo da perseguição, do ódio contra o servo de Deus, é esse: que o servo de Deus não é deste mundo. Ele foi tirado das trevas e foi transportado para a luz. E como luz, ele precisa o quê? Resplandecer no meio das trevas. E ao resplandecer no meio das trevas, ele ilumina as obras que são praticadas. E por isso há esta rejeição. Assim como não é normal o crente amar o mundo, lógica reversa. Não é normal o mundo amar quem? O crente. Correto? O que a Bíblia diz? Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Por que é que o mundo deveria amar o crente? Não vai. E por isso então o mundo interpreta a atitude do crente, acho que vocês já perceberam, já tiveram esse tipo de reação, né? Como alguém que tem um complexo de superioridade. Já perceberam isso? Já sofreram esse bullying? O crente acha que é o bom. Só ele que sabe, só ele tem o caminho, só ele tem a resposta. Exclusivista, individualista. Portanto, já falaram para mim diretamente, desse jeito. Portanto, ele acha que é o tal. Mas não é o crente que é o tal. É o mestre e o senhor do crente, esse é o tal. E o fato é que ele nos deu essa responsabilidade de anunciar o caminho. E esse caminho é Jesus. Ele diz: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Ele. E quando você fala isso, você ofende. Por quê?
porque você está descartando toda e qualquer outra possibilidade. Esse cara, ele acha que é o tal. Esse cara tem um complexo de superioridade. Bom, só ele sabe, só ele tem. Portanto, o mundo não pode entender isso. E, portanto, rejeita. Não é fácil, não é algo natural, não é algo normal para o mundo aceitar e admitir que haja algo superior, maior e de muito mais valor do que aquilo que ele tem no mundo, do que o Deus ou os deuses desse mundo. Portanto, a menos que o Espírito de Deus, através de um pacificador, a ação do Espírito atue naquele coração, naquela vida, ele nunca vai entender isso. Ele nunca vai ter esse discernimento. Novamente, o ministério do pacificador. Segundo motivo, então, o primeiro motivo é que o servo, o crente, não é deste mundo. Não sendo deste mundo, ele é, e este mundo está em trevas. Então, não sendo deste mundo, sendo filho da luz, ele deve brilhar no meio das trevas. E ao brilhar no meio das trevas, ele incomoda. Ele produz essa rejeição. Por quê? Porque não é do mundo. Se fosse do mundo, o mundo o amaria. O segundo motivo que Cristo nos apresenta está no versículo 20 deste trecho, capítulo 15 de João. Não é o servo maior do que seu senhor? Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Por que deveria ser diferente? Ora, se perseguiram ao Mestre, perseguiram ao nosso Senhor, perseguiram a Jesus, Cristo, não haveriam de perseguir também os seus discípulos? Foi que disseram para Pedro, quando prenderam Jesus, ele estava lá no pátio, nas rodinhas lá. Chegaram para ele, você é um deles. Ou não? Chegaram de novo. Pedro, eu vi você lá com ele. Viu nada? Pedro não podia se esconder. Ela tentou, ele não podia se esconder. Ele era discípulo do Mestre. Assim como o servo, o verdadeiro servo, é um discípulo do verdadeiro Mestre. E quando perseguem o Mestre, perseguem os seus discípulos. Se perseguiram a Cristo, não hão de perseguir os seus servos, não hão de perseguir os seus discípulos. Se me perseguiram a mim, também perseguirão a vós outros. Aquele mesmo ódio que havia, ou que houve na crucificação. Lembram aquele povo clamando? O quê? Crucificam. Crucificam. Aquele sentimento, aquele ódio, permanece até hoje, ao longo da história. 2000 anos de evangelização. Dois 2000 anos de história amarga. Não foi suficiente mudar esse sentimento. Por quê? Porque esse mundo jaz no maligno. Esse mundo jaz em trevas. E nesse sentido nada mudou de 2000 anos atrás para hoje. Somos preservados pela misericórdia do próprio Deus. Isso é motivo de gratidão. Jesus Cristo não está presente em pessoa, ele não está presente. Então o mundo descarrega a sua ira, a sua revolta, seu ódio contra aqueles que representam Cristo. E
perseguem seus servos, perseguem aqueles que são dele. Vamos lembrar que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas é contra o quê? Quem? Os poderes celestiais, os poderes espirituais das trevas. E isso é algo muito importante que devemos ter sempre claro para nós. Nossa luta não é visível, não é física, não é material. Não só a nossa, né? Mas a luta que existe neste universo é uma luta, é uma grande luta espiritual de Satanás contra Deus, das trevas contra a luz. Portanto, nós somos participantes desse grande conflito. E se fazemos parte do reino da luz, não podemos esperar outra coisa senão o quê? Perseguição por parte do reino das trevas. Então esse é um exercício constante na nossa vida. De repente, do nada, você pode se ver envolvido em um conflito, em um problema, em uma luta, em uma guerra, com um grande desafio de ser um pacificador, numa luta entre luz e trevas. Nem sempre isso é possível. Sem falar das atrocidades que estão acontecendo lá no Oriente. Vídeos, eu vi um vídeo, mas vídeos que estão sendo colocados na internet, como estão tratando os crentes em muitos desses locais, massacrando, assassinando, sem dó, sem misericórdia. É aquilo, né? Deus falava, Jesus falou, que quando vos matar, pensarão estar prestando um serviço a Deus. Acontece nos nossos dias, 2000 anos depois da vinda do príncipe da paz. Mas não conhecem o príncipe da paz. Impera o ódio. Então, o segundo motivo é esse: perseguiram Jesus, hão de perseguir também aos seus discípulos. O terceiro motivo encontra-se na parte final do versículo 21. Não conhecem aquele que me enviou. Não conhecem a Deus, Jesus disse, né? E não conhecem aquele que me enviou. Em João capítulo 8, Jesus teve um embate pesado com aqueles religiosos ali, ao ponto de chegar e declarar para eles: vocês são filhos de... Vocês dizem que são filhos de Deus, temos por pai Abraão, e o nosso Deus é o Deus de Abraão. Mas Jesus disse: se o seu Deus, o vosso Deus, fosse o Deus de Abraão, vocês não me perseguiriam e não me procurariam matar, disse Jesus. Mas vocês não conhecem a Deus e não conhecem a Abraão, que vocês dizem ser o vosso pai. Que vocês são, na verdade, vocês são filhos do diabo. Vocês estão nas trevas. Por isso vocês me perseguem, por isso vocês querem me matar. Então, por que o ódio? Porque não conhecem aquele que enviou o próprio Jesus. Não conhecem a Deus. Porque se conhecessem a Deus, não agiriam dessa forma. O mundo odeia a Deus. De novo, é uma batalha espiritual, é uma guerra entre as trevas contra a luz. O mundo odeia a Deus e o mundo odeia Jesus Cristo, Filho de Deus. Por quê? Porque realmente não conhece. Não conhecem a Deus, não conhecem o Filho de Deus.
e porque não conhecem, perseguem, querem destruir tudo aquilo que faz parte do seu reino. Leia lá João capítulo 8 e vocês vão perceber ali Jesus trabalhando esse assunto com aqueles religiosos e como foi pesada aquela discussão. E finalmente o último motivo está no versículo 22. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, pecado não teriam. Mas agora não tem desculpa de seu pecado. Portanto, é a luz iluminando no meio das trevas, revelando o pecado, revelando a injustiça, revelando aquilo que os homens não querem que seja revelado. Diz o ímpio, a palavra é nécio, né? Mas a melhor palavra ali é ímpio. Diz o ímpio no seu coração, não a Deus. E o que? Corrompem-se nos seus caminhos. Então é fácil, é conveniente, é bom. Se não a Deus, eu não tenho que prestar contas. E se não tenho que prestar contas, eu faço o que eu quero. Corrompem-se nos seus caminhos. Essa é a raiz de todo o problema. Jesus Cristo veio ao mundo como luz, o quê? Para dissipar as trevas. E ao dissipar as trevas, revela-se o pecado. A luz expulsa as trevas. Quando os homens se aproximam dessa luz, a sua vida é revelada. A sua vida é exposta. E aí só há duas atitudes. Ou há um quebrantamento, um reconhecimento, uma confissão, uma aceitação dessa luz. Ou uma pronta rejeição, uma pronta atitude de apagar a luz, eliminar a luz. Portanto, perseguição e ódio. A vida transformada do crente mostra aos filhos deste mundo que Cristo veio fazer o quê? Veio trazer justiça. Veio trazer discernimento da luz. Portanto, o crente se torna um instrumento que o Espírito Santo de Deus usa para incomodar as trevas, para tirar essa paz que as trevas desejam. Uma paz estranha, né? Talvez a palavra não é paz, talvez é tranquilidade. Não mexa comigo, não me incomode, não me perturbe, deixa a minha vida. Mas quando a luz chega perto, as trevas se dissipam. Porque não há possibilidade das duas coisas estarem juntas. Portanto, os filhos do mundo odeiam esse instrumento que revela a sua impiedade e que revela suas práticas. Vamos ler então João capítulo 15, versículo 18 a 25, o texto inteiro. Diz assim: se o mundo vos odeia, sabei que primeiro do que a vós me odiou a mim. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos odeia. Lembrai-vos da palavra que vos disse: não é o servo maior do que o seu senhor? Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardaram a minha palavra, também guardarão a vossa palavra. Mas tudo isso vos farão por causa do meu nome, porque não conhecem aquele que me enviou. Se eu não viera, nem lhes houvera falado, não teriam pecado, mas agora não tem desculpa do seu pecado. A luz brilhando no meio das trevas. Aquele que me odeia, odeia também a meu Pai. Olha a luta espiritual. Se eu entre eles não fizesse tais obras, quais nenhum outro tem feito, não teriam pecado. Mas agora viram-nas, me odiaram a mim e odiaram a meu Pai. Mas é para que se cumpra a palavra que está escrita na sua lei: odiaram-me sem causa. Bem-aventurados os que são perseguidos
causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Não existe outra possibilidade. Ou fazemos parte como servos do reino dos céus, ou fazemos parte como servo do reino das trevas. Não se comunicam entre si, não há comunhão entre si, não há comunhão entre luz e trevas. Quando a luz se faz presente no meio das trevas, automaticamente as trevas se dissipam, tudo se vê claramente. Enganamo-nos ao pensar que as coisas mudaram, e muitas vezes tentamos explicar, né? Tentamos nos colocar no meio das trevas, no sentido de mostrar a nossa lógica, mostrar o que entendemos, o que pensamos, o que cremos, mas não existe essa possibilidade. E o mundo não pode compreender as coisas espirituais, porque elas se discernem espiritualmente. Um morto não conhece a vida. Por mais que tentemos praticar a boa vizinhança, o bom relacionamento, por mais que tentemos praticar a política da boa vizinhança, não há uma solução. O mundo sempre vai odiar os filhos de Deus. Portanto, não devemos nos iludir, pensando que podemos mudar a atitude do mundo, pensando que podemos mudar a atitude das pessoas, podemos mudar esse sentimento contra o crente, contra o cristão, contra o filho de Deus. Não. Não podemos. Só Deus pode, por meio de Cristo, pela obra do Espírito Santo, transformando aquele ser espiritualmente morto, trazendo a ele vida espiritual, vida de Deus, paz com Deus, para que ele então entenda, possa discernir as coisas que são de Deus. Muitas vezes temos tentado viver perante o mundo, com a ideia de mudar o pensamento do mundo, mas isso é impossível. Eu quero então finalizar lendo 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9. 1 Pedro, capítulo 1, versículo 3 a 9, como exortação para nós, que diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável, que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que mediante a fé estáis guardados na virtude de Deus para a salvação. Notem, guardados na virtude de Deus para a salvação, já prestes para se revelar no último tempo, em que vós grandemente vos alegrais, ainda que agora importa, sendo necessário, estejais por um pouco contristados com várias tentações, provações, perseguições, para que a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro que perece e é provado pelo fogo, se ache ou redunde em louvor, em honra e em glória na revelação de Jesus Cristo, ao qual não o havendo visto, mas no qual não o vendo agora, mas crendo, vos alegrais com gozo inefável e glorioso, alcançando o fim da vossa fé, que é a salvação das vossas almas. Que o Senhor Jesus nos ajude. Ministério de servo não é ministério fácil, ministério que permeia a nossa vida como um todo, desde essa paz de Deus que excede todo o entendimento e deve estar em nosso coração,
para que a partir desse ponto possamos exercer o ministério de servo, proclamando as virtudes daquele que nos amou e que nos tirou das trevas para a sua maravilhosa luz, sendo misericordiosos, tendo o coração puro e limpo, sendo pacificadores e suportando perseguição, suportando a injustiça que este mundo traz contra os filhos da luz. Quero fazer aqui um resumo dos 4 pontos que tratamos. O que essas 4 bem-aventuranças que estudamos juntos têm a ver com o servo? Que lições aprendemos? Então eu quero trazer aqui pelo menos 4 lições que eu quero que você leve de cada um desses assuntos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Então, o servo deve ser misericordioso. Por quê? Porque Deus é misericordioso. O servo deve ser misericordioso porque recebe misericórdia da parte de Deus. Também deve ser misericordioso porque Cristo ensinou e porque Cristo deu o exemplo de alguém misericordioso. O servo deve ser misericordioso porque essa é uma expressão de amor. Ser misericordioso é expressão do amor, é praticar o reino de Deus, é praticar a sua justiça. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. O verdadeiro servo, em primeiro lugar, reconhece que é pecador. Ele não tem justiça própria, ele não tem justiça em si mesmo, ele não é melhor do que ninguém. E essa é uma grande preocupação que eu tenho e que devemos ter. Porque nesse sentido muitas vezes nos colocamos como aqueles fariseus. E na verdade eram servos do Deus vivo. Pecadores como qualquer um dos demais. Mas tinham esse ministério de servir, trazendo a justiça de Deus ao povo. E muitas vezes nos fechamos em nós mesmos na condição de crentes. E esquecemos que na verdade isso não é nosso, não vem de nós. E se temos é porque Deus nos deu. Se não tivéssemos, seríamos como qualquer pessoa. E isso deveria nos motivar a exercer misericórdia. Portanto, o verdadeiro servo reconhece que é pecador, reconhece que a comunhão com Deus e com o próximo depende de um coração limpo. Reconhece que Deus é quem o purificou e é Deus quem o perdoou em Cristo Jesus. Reconhece que não é e que não tem santidade em si mesmo. Nesse sentido, somos iguais a qualquer pessoa, porque Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Para quê? Para usar de misericórdia para com todos. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. O servo, ele em primeiro lugar precisa estar em paz com Deus. E se ele está em paz com Deus, ele é mensageiro dessa paz. Ele é, portanto, um pacificador. O servo, portanto, vive e compartilha a paz com Deus, mas também a paz de Deus, que excede todo o entendimento. E o servo, então, promove a paz entre as pessoas, em todos os sentidos. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. O mundo odeia o servo, por quê? Porque ele não é deste mundo. Se perseguiram o mestre e senhor, também perseguirão o servo. O mundo não conhece a Deus, por isso perseguiram a Cristo. E se perseguiram a Cristo, perseguirão também o crente. Não conhecem a Deus, não conhecem o Filho de Deus, Jesus Cristo, e não conhecem o Filho de Deus, o crente, servo e atua neste mundo nos dias de hoje. O mundo não conhece a Deus, por isso perseguiram Cristo, portanto, perseguem também o crente. O servo deve ser luz nesse mundo, assim como Jesus, e obviamente isso traz perseguição. Eu sou a luz do mundo, disse Jesus. Quem me segue não andará em trevas.
se seguimos a Jesus. Não estamos em trevas, mas estamos em luz. Se andamos na luz, incomodamos as trevas. Se incomodamos as trevas, sofreremos perseguição. Pequeno ou grande, não importa. Isso certamente fará parte da vida do servo. Que o Senhor Jesus nos ajude a ter esse discernimento, essa compreensão. Mais do que isso, nos ajude a viver, nos ajude a praticar, nos ajude a, ao terminar estudar esse livro, transformar esse estudo em algo que mude a nossa vida, individualmente, como igreja, porque senão simplesmente nos inchamos com a informação, e a informação que não traz transformação, não tem sentido prático. Eu creio que esse é o nosso maior e grande desafio.